Nosso tema de estudo hoje será a atuação dos espíritos sobre a matéria. Todos estão me ouvindo? Bem, nós somos espíritos. Embora com frequência nos esqueçamos disso, somos espíritos, imersos temporariamente no mundo da matéria, no mundo físico. Ao ouvirmos o termo matéria, pensamos logo no que nos é visível, tangível, sólido, opaco, duro. Essa a imagem logo nos vem à mente quando alguém nos fala, quando ouvimos falar do termo matéria. Matéria para nós é isso aqui, certo? É isso? Mas não devia ser. Porque a matéria não existe só no estado sólido. Ela existe também, como vocês devem lembrar, lá do ensino fundamental, né? Na minha época ainda se chamava primário, quando nos ensinaram que a matéria existe em 3 estados: sólido, líquido e gasoso. Da matéria no estado sólido e líquido, nós nos lembramos com frequência, conseguimos percebê-la com frequência, porque ela nos é tangível, nos é visível, podemos tocá-la, podemos degustá-la, podemos cheirá-la. Mas com muita frequência nós nos esquecemos que existe a matéria no estado gasoso, justamente porque a maioria dos gases nos é invisível, inodoro e intangível. E este é um equívoco que nós cometemos com grande frequência em relação a outros tipos de matéria que nos cercam. Agora mesmo, poucos de nós têm consciência do fato de que nós estamos imersos no oceano gasoso, que é o ar que nos circunda. E assim como não temos consciência do ar que nos circunda, temos a ilusão do nada, da mesma forma, temos essa ilusão em relação a outros tipos de matéria que nos circundam, que nos acompanham o tempo todo. Mas isso não torna os gases e o ar, de forma especial, menos matéria do que os líquidos e os sólidos. Os espíritos, por exemplo, que são outro tipo de matéria que nos circunda e que nós não temos, da qual nós não temos como consciência, eles são, de acordo com o livro dos médiuns, vamos ver qual é a definição do livro dos médiuns. De acordo com o livro dos médiuns, espíritos são seres imateriais. Vejam bem, em essência eles são imateriais. Mas eles estão definidos, limitados, circunscritos por um envoltório material, chamado perispírito, que nós espíritas chamamos perispírito. Esse envoltório material lhes dá a capacidade de atuar sobre a matéria do nosso planeta. Eles precisam deste envoltório material ou semimaterial, como alguns livros espíritas mencionam, para conseguir atuar sobre a matéria do nosso planeta. Matéria agindo sobre matéria. Matéria interferindo na matéria. Se eles não tivessem esse envoltório semimaterial ou material, se eles fossem a energia pura, essencial, que é imaterial, eles não conseguiriam exercer essa atuação sobre essa matéria tão sólida, tão densa, tão compacta, que é a matéria do nosso planetinha Terra. A atuação dos espíritos sobre a matéria terrena, se dá de muitas formas, de várias formas. Algumas formas são escancaradas, são visíveis, são facilmente perceptíveis por nós. Outras formas são bem mais sutis, bem mais difíceis de serem percebidas por nós. E o estudo desse tema de hoje se faz bem importante para que tomemos consciência da atuação constante dos espíritos sobre a matéria que nos cerca e, principalmente,
da atuação constante dos espíritos sobre o nosso corpo, sobre o nosso complexo físico, psico e espiritual. Para que dessa forma possamos nos proteger, aprender a nos proteger das atuações negativas, das atuações que não são benéficas, porque as atuações dos espíritos sobre os corpos físicos, sobre a matéria e inclusive sobre o nosso corpo, pode ser benéfica ou maléfica. Então é importante tomarmos consciência desse fato, de que isso ocorre com frequência, para aprendermos a nos proteger contra as atuações maléficas, prejudiciais, que nos são prejudiciais, e tirar melhor proveito das atuações benéficas, que são exercidas pelos bons espíritos, pelos nossos amigos. Os espíritos do mundo inferior, ou os espíritos inferiores, não querem que nós tomemos consciência desse fato. Não querem que aprendamos a nos proteger contra eles, em relação a eles. Quanto mais ignorantes formos em relação a isso, melhor. Porque nos tornamos o alvo perfeito para eles. Nos tornamos a vítima perfeita. Então, apesar de ser um assunto que não é gostoso de se estudar, não é lá dos mais agradáveis, ele é extremamente necessário. É preciso que nós, como espíritos encarnados, aprendamos a viver como espíritos encarnados. Então vamos estudar um pouquinho sobre as várias formas de atuação dos espíritos sobre a matéria. Efeitos físicos. Quem já estudou, já leu alguma coisa sobre os efeitos físicos que os espíritos conseguem realizar sobre os objetos, sobre os corpos inanimados? Só para ter ideia, alguém já leu sobre isso, já estudou? Dona Tânia já. Bem, efeitos físicos são aqueles efeitos que são perceptíveis, visíveis, audíveis sobre corpos sólidos, tais como objetos que se movem, cadeiras que pulam, mesas que giram, portas e janelas que abrem e fecham, que batem, ruídos, sons, vozes humanas falando, cantando, gritando, palmas. E esses fenômenos físicos, esses efeitos físicos, sempre existiram, desde que o homem é homem. Mas foi só a partir do século XIX que eles passaram a ser associados à existência de uma inteligência, de um ser pensante. Foi lá na cidadezinha americana de Hydesville, na casa de uma família, a família Fox, que ocorreu pela primeira vez essa ligação dos fenômenos físicos com algo inteligente por trás, com uma mente pensante por trás disso. Naquela casa, daquela família, começou-se a ouvir batidas e percebeu-se que essas batidas vinham do sótão. E continuando os seus estudos, as suas pesquisas, eles perceberam que aquelas batidas respondiam às suas perguntas. Foi estabelecido um código de respostas e aquelas batidas respondiam de forma inteligente. Por exemplo, para sim você bata uma vez, para não você bata 2 vezes. Você é um homem? Tum, sim. Você está morto? Tum, sim. Você quer nos fazer mal? Tum, tum, não. Só para exemplificar. E assim um diálogo foi se estabelecendo a partir de um código pré-estabelecido de batidas. E acabou-se por descobrir que ali naquela residência, naquela casa, um homem tinha sido assassinado, né, um senhor tinha sido assassinado, e que lá embaixo, no sótão da casa, estava enterrado o corpo deste homem. Então esta foi a primeira vez em que os efeitos físicos, que já ocorriam desde sempre, foram associados a uma causa inteligente. Depois disso, lá no outro lado do oceano, lá na Europa, as mesas girantes tornaram-se famosas. Virou motivo para encontro social, motivo para festinha. As pessoas se reuniam no ambiente, num salão como este,
para ver, para observar esses fenômenos físicos. Então, havia mesas que giravam, daí vem o nome mesas girantes, né? Cadeiras que pulavam e outros tantos efeitos físicos que se realizavam a olhos vistos, a qualquer pessoa que sentasse ali para observá-los. Naquela época, esses efeitos eram muito comuns, bem mais comuns do que hoje em dia, porque havia um objetivo por trás disso. Aqueles espíritos não estavam ali só para entreter aquela gente, eles estavam ali para se mostrar, para mostrar ao mundo: nós existimos, nós estamos vivos, a morte não existe. Era essa a principal mensagem, o principal objetivo para a existência desses fenômenos físicos. Mostrar ao homem terreno que a morte não existe. Hoje em dia eles ocorrem, ainda é óbvio que sim, mas já numa quantidade menor. Por quê? Porque nós já sabemos disso. Aquele objetivo deles já foi alcançado. Nós já sabemos que eles existem, que eles estão aqui ao nosso redor e que a morte não existe. Já sabemos que nós somos espíritos eternos que vamos sobreviver à morte do nosso corpo físico. Como ocorrem esses efeitos físicos? Como é possível que o espírito que não tem mais um corpo físico, como é possível que ele possa fazer com que uma mesa levante, com que um copo saia do lugar? Quando eu tinha lá os meus 15 anos, eu participei, pela vez foi o meu primeiro contato com o mundo dos espíritos. Naquela época, isso foi muito tempo, né? Naquela época era famosa a tal da brincadeira do copo. E as minhas amigas me convidaram a realizar. Eu fui achando que não fosse acontecer nada, porque até então eu não tinha ideia nenhuma da existência do mundo extrafísico. E o que eu observei naquela reunião de 5 amigas foi algo, para mim na época, espantoso. Seria para vocês até hoje, seria espantoso visualizar o que eu pude ver, né? Em cima de uma mesa, com as mãos bem distantes, não havia ninguém com o dedo próximo ao copo, né? Todo mundo com o dedo longe, e aquele copo voando em cima da mesa, chegava até a beiradinha e voltava e respondendo as nossas perguntas. Claro que os espíritos hoje em dia que comparecem a esse tipo de brincadeira, são espíritos que não têm coisa mais importante para fazer da vida, né? Mas foi interessante para mim e para as minhas amigas na época, essa certeza, essa comprovação de que a vida é muito mais do que isso que a gente consegue ver, né? Então, como é aquele espírito, usando só esse espírito como exemplo, como ele conseguiu fazer aquele copo voar, andar tão rapidamente sobre a mesa, a ponto de formar palavras de forma tão rápida que a gente mal conseguia captar. Bem, existe uma energia que todos nós produzimos, né, que é produzida pelo nosso corpo físico. Há alguns sábados nós fizemos aqui uma palestra sobre ectoplasma, e essa energia, que é um produto do metabolismo do corpo físico, ela é liberada por todos nós através dos orifícios do nosso corpo. Olhos, narinas, boca, ouvidos, poros, né? E algumas pessoas produzem e liberam essa substância numa quantidade maior do que a maioria. E esses são os chamados médios de efeitos físicos. É assim que nós espíritas o chamamos. E então, quando existe no local, no ambiente, um médium de efeito físico, isto é, uma pessoa que libera esse ectoplasma numa quantidade maior do que as outras pessoas, o espírito capta esse ectoplasma, recolhe esse ectoplasma, que foi doado, que está sendo doado por aquela pessoa de forma especial, une esse ectoplasma ao fluido cósmico, ao fluido universal que está no ambiente, que é a energia do ambiente, une ao fluido espiritual dele, e essa massa, essa massinha, vamos dizer, que ele produz, essa massa energética que ele produz, ele imanta aquele objeto com essa massa, e a partir do seu poder mental, a partir do seu desejo, da sua ordem mental, ele consegue fazer com que o objeto se mova e faça o que ele quer.
Para nós, espíritos encarnados, há coisas que são de difícil compreensão, porque o nosso mundo tão material, tão denso, é muito diferente desse mundo dos fluidos mais sutis. Nós só vamos compreender perfeitamente o que ocorre do lado de lá quando nós voltarmos para o lado de lá. Porque nós já estivemos lá, nós já tínhamos acesso a todas essas informações, nós já fazíamos coisas desse tipo, mas quando reencarnamos, nós esquecemos. Então só vamos conseguir compreender realmente quando voltarmos para lá. Mas é interessante que enquanto estamos aqui nesse nosso estágio terreno, tenhamos pelo menos uma ideia do que ocorre com os nossos irmãos desencarnados, como eles fazem para interagir conosco. Então é assim, a partir dessa massinha energética que eles produzem, usando o ectoplasma de uma pessoa ou de mais médios de efeitos físicos que estejam presentes, que eles conseguem fazer com que os corpos se mexam, pulem, façam, espinhem o que eles quiserem. O que nós percebemos naquela época, e só muito tempo depois eu fui compreender, porque eu não era espírita, é que havia uma das meninas, uma das nossas amigas, que não podia faltar. Muitas vezes nós nos reunimos e não aconteceu nada. Ficamos 2 horas em cima daquele copo, 3 horas em cima daquele copo, pedindo que o Espírito se manifestasse e não acontecia nada. E quando ela estava presente, nós mal começávamos, o copo já estava girando, já estava passeando. Então agora eu consigo compreender que aquela minha amiga era o médium de efeito físico que doava o ectoplasma que era necessário para que aquele copo pudesse andar. Então, como é interessante termos esses conhecimentos, né? Porque todos os mistérios vão se revelando, né? Todos os milagres, os ditos chamados milagres, passam a ter uma explicação. Esses mistérios, esses milagres são apenas fatos ainda incompreendidos por nós. Mas na medida em que vamos crescendo, que vamos evoluindo, todas as verdades vão se abrindo, né? Esse termo ectoplasma foi criado pelo médico francês Charles Richer, que foi também no século XIX, também no século XIX, e ele foi Nobel de Medicina. Fora essa atuação dos espíritos sobre a matéria, sobre os efeitos físicos, né, em relação aos efeitos físicos, em relação a isso, eu vou deixar o convite, a sugestão, para que vocês se aprofundem nesse estudo. Tem também a questão da materialização dos espíritos, que também é um tipo de efeito físico, né? Então, como a literatura espírita é bastante rica em relação a este assunto, vou deixar a sugestão para que vocês leiam mais, estudem mais sobre isso, que é muito interessante. Nós vamos seguir adiante no nosso estudo, porque o nosso tempo é curto, tá? Uma outra forma de atuação dos espíritos sobre a matéria é em relação à matéria do nosso corpo físico. O nosso corpo físico é matéria. E eles agem sobre o nosso corpo físico, agem muito mais do que imaginamos. Existe, por exemplo, a atuação de espíritos malignos, espíritos do mal, espíritos inferiores que ainda se comprazem no mal, ainda se comprazem na infelicidade alheia. Existe a atuação desses espíritos sobre o nosso complexo físico, psíquico e espiritual. Nas regiões trevosas do plano espiritual existem magos, bruxos do mal, técnicos do mal. São altamente conhecedores, são intelectualmente elevados, mas infelizmente todo o conhecimento intelectual deles não é acompanhado de moral. Eles sabem manipular as energias de forma ardilosa. E eles são espíritos astutos, ardilosos e principalmente perseverantes. São de uma perseverança que geralmente nos falta. Nós, com alguma facilidade, desistimos dos nossos planos, dos nossos projetos, dos nossos sonhos. Perseverança não costuma ser uma grande virtude nossa, né? Mas esses espíritos que moralmente são inferiores a nós,
perseverança não lhes falta. Eles têm foco, eles têm objetivo, eles não largam o osso. E o que eles fazem? Como eles fazem para nos afetar, para atuar sobre o nosso corpo físico e dessa forma prejudicar a nossa saúde, o equilíbrio do nosso corpo? Eles cercam a sua vítima, o seu alvo, com uma rede magnética, um campo vibracional energético de baixíssima frequência, que é uma frequência muito danosa, muito prejudicial. E ali eles ficam atuando de forma ostensiva, porque como nós já vimos, eles são perseverantes. E essa ação contínua e perseverante acaba fazendo com que o indivíduo fique desequilibrado a nível mental. Aquilo mexe com o nosso equilíbrio mental. E o nosso equilíbrio mental dá vazão, o nosso desequilíbrio mental dá vazão à instalação de desordens físicas, de patologias das mais variadas. Eles conseguem, então, atuar sobre o nosso corpo físico, desequilibrando as células, os órgãos, as células, os tecidos, os órgãos, os aparelhos, os sistemas. Tudo isso começa lá no perispírito, no corpo do espírito, para depois refletir-se no corpo físico. A partir daí, a partir desse desequilíbrio que foi instalado pela ação persistente deles, eles conseguem instalar lá no nosso corpo vital e no nosso corpo espiritual parasitas, vírus, vermes, aparelhos que acabam por desequilibrar ainda mais a nossa saúde. Parece a história da carochinha. Quando se tem um primeiro contato com esse submundo espiritual, ou a gente leva um susto muito grande, ou acha graça. Porque aquilo ali só pode ser piada, só pode ser uma piada de mau gosto. O pior é que não é nem piada, né? E nem história da carochinha. Esta é a realidade do submundo espiritual. E eles querem justamente que a gente continue pensando dessa forma, que isso não pode ser verdade. Porque agindo dessa forma, nós não nos protegemos, não estudamos, não nos informamos, não nos autoconhecemos. E não nos autoconhecemos, não nos autoconhecendo, nos tornamos as vítimas perfeitas para eles. Então, esses aparatos todos que eles instalam, que eles inoculam no nosso corpo espiritual, como parasitas, vírus, vermes, aparelhinhos que eles instalam, isso acaba por desvitalizar as células do corpo físico, porque tudo que é feito no corpo espiritual, no corpo vital, onde flui energia vital, acaba sempre por refletir-se no corpo físico, desvitalizando as células do corpo físico, que se torna adoentado, podendo levar ao desenvolvimento das mais diversas patologias, podendo afetar órgãos vitais que, não sendo devidamente tratados, podem levar o indivíduo ao desencarne, podem levar à morte. E, infelizmente, essa etiologia espiritual não é considerada pela medicina terrena. Os nossos médicos, quando recebem os seus pacientes, não consideram a possibilidade de que aquela pessoa esteja sendo assediada por espíritos inferiores que estão detonando a sua saúde física, psico e espiritual, já que está tudo ligado, né? Então, o que pode acontecer é isto. Podemos, inclusive, ser induzidos ao desencarne por conta de órgãos vitais que foram afetados por esses magos, por esses técnicos ardilosos do submundo espiritual. E a nível mental também não fica longe, porque o principal órgão de expressão do espírito na vida sobre a Terra, o principal órgão físico, é o cérebro. Então, os espíritos adoram quando conseguem afetar o nosso cérebro.
O nosso cérebro para eles é a cereja do bolo. Porque tudo para nós, espíritos, passa pelo cérebro. E a partir do instante que eles conseguem afetar e desequilibrar o funcionamento do cérebro, eles podem desencadear também, além de todos esses males físicos, né? Podem desencadear processos mentais, psiquiátricos, psicológicos bastante graves. Podem levar o indivíduo aos desvarios, à loucura e até ao suicídio. Quantas pessoas se suicidam porque estavam sendo já há bastante tempo desequilibradas e induzidas a isto por inimigos do plano espiritual? Por que eles fazem isso? Primeiro, porque são espíritos infelizes que se comprazem na infelicidade alheia. A felicidade do outro é uma agressão para eles. Quanto mais felizes nós formos, mais infelizes eles são. E segundo, porque na maioria absoluta dos casos existe uma história entre eles e nós. Existe um passado que infelizmente não é um passado bonito, feliz, harmonioso. Existe toda uma história de enganos, de equívocos, de mágoas, né, de sofrimento, de desrespeito, e eles sentindo-se ofendidos, prejudicados por nós, sentem-se no direito de fazer justiça com as próprias mãos, de se vingarem. Então, quando o espírito propriamente dito não tem condição técnica para fazer isso, porque para fazer isso tem que ser técnico. Assim como nós temos que fazer os nossos cursos para nos tornarmos técnicos nisso ou naquilo, eles estão também. Então, quando o espírito que nos quer mal, que nos quer prejudicar, não tem condição de fazer isso ele diretamente, ele acaba por conseguir a ajuda, o auxílio de outro espírito, um espírito técnico, que consiga fazê-lo. E aí, por uma relação de permuta, numa relação de você me dá isso que eu te dou aquilo, eles acabam trabalhando juntos. O que fazer quando um processo desse já se instalou? Buscar ajuda nas casas espíritas, já que infelizmente o nosso sistema de saúde ainda não atende o homem de forma holística, ainda não considera no seu diagnóstico e na sua terapêutica a sua condição de espírito que está usando um corpo, que tem um corpo, mas que é um espírito. Então, o tratamento convencional precisa ser complementado com o tratamento espiritual. E ninguém melhor para oferecer isso do que as casas espíritas, dentro das quais deve-se buscar o trabalho de desobsessão, as palestras, os cursos, os passes, a água fluidificada, enfim, todos os recursos que a casa tiver a oferecer, no sentido de reverter aquele processo que se instalou. E fora da casa espírita, dentro do seu lar, adquirir o hábito de fazer o evangelho no lar, que representa um grande saneamento para aquele ambiente, para aquela casa, né, para aquele lar, mas também um saneamento interno, e adquirir o hábito diário da prece. A prece é um recurso muito, muito rico, muito poderoso para auxiliar o nosso desvencilhamento, vamos dizer, dessa armadilha na qual nós somos enredados. Mas, principalmente, o tratamento realmente eficaz é aprender a amar. E aí caímos de novo nisso, né? Já voltas, mas cai sempre nisso, porque não tem outro jeito. Aprender a amar, aprender a fazer ao outro o que gostamos que façam para nós. Tratar o outro como gostamos de ser tratados. De forma respeitosa, carinhosa, dando ao outro o que já temos de bom para dar. Fazendo a caridade de todas as formas, mas principalmente aquela caridade que não é material. E a Edla aqui no início citou muito bem naquele texto sobre a caridade do perdão. Ser um pouco mais tolerantes, mais pacientes, perdoar, compreender que o outro é um espírito em processo evolutivo, que tem ainda o direito de cometer erros,
tal qual eu sou. Tudo isso, essa nossa disposição, esse nosso esforço na prática do amor é a mais eficaz forma de nos protegermos contra o acesso maligno, o acesso maléfico dessas entidades inferiores. Não tem fórmula externa, não tem ritual, não tem nada que nos possa proteger, tanto quanto a nossa postura na prática do amor. Tanto quanto nos for possível, só o que já nos é possível. Deus não espera de nós o que ainda está fora do nosso alcance. Mas além dessa atuação maligna, né, prejudicial dos espíritos sobre o nosso corpo físico, vamos encerrar o nosso estudo falando da atuação benéfica dos espíritos amigos sobre o nosso corpo físico. Quantas vezes nós somos auxiliados pelos amigos espirituais e não imaginamos? Eles atuam, assim como acontece com os espíritos do mal, com os espíritos inferiores, no plano espiritual, no superior, os técnicos, os terapeutas, têm também condições de atuar sobre o nosso corpo físico das mais diferentes formas. Eles revitalizam as nossas células através do banho energético, da interferência energética e também usando muitas vezes o ectoplasma que é doado pelos médiuns de cura, porque a mediunidade de cura é também uma mediunidade de efeito físico. É mais uma modalidade da mediunidade de efeito físico. Então, ou agindo diretamente sobre o nosso complexo físico perispiritual, ou agindo através do ectoplasma, que é doado pelos médiuns de efeitos físicos, eles atuam sobre o nosso corpo, revitalizando as células, reequilibrando-as, regenerando tecidos, órgãos, aparelhos, sistemas. Eles podem, por exemplo, extirpar tumores ou provocar a sua regressão. Eu conheço vários casos de pessoas, e vocês também devem conhecer, de pessoas que fizeram um exame de imagem, um ultrassom, uma ressonância magnética, onde um certo tumor foi encontrado. Tempos depois, aquela pessoa volta, repete o exame, cadê o tumor? Sumiu. E pelas técnicas, pela terapêutica terrena, não havia tempo para que isso era feito, né? Então, eles podem atuar dessa forma, podem reequilibrar o nosso sistema endócrino, as nossas glândulas, os nossos hormônios que podem estar desequilibrados, podem reequilibrar a bioquímica do nosso corpo, e a bioquímica do nosso corpo é que acaba mandando tudo, né, fisicamente falando. Podem combater processos infecciosos, inflamatórios. Tudo isso os médicos, os terapeutas do plano espiritual podem fazer em relação ao nosso corpo físico. Então, por que eles não fazem sempre? Se eles são tão bons, tão caridosos, tão dispostos a ajudar, se nos amam, se já conseguem nos ver como irmãos, né? Por que eles não fazem isso sempre? Porque nós ainda padecemos com tantas dores, tantas doenças, tantas patologias que podiam ser sanadas por eles, podiam ser revertidas por eles. Primeiro, porque nós temos os nossos resgates, e a Edra também falou disso. Nós temos as nossas dívidas, os nossos débitos do passado, e a contabilidade universal não permite que eles quitem essa dívida por nós. Essa dívida tem que ser quitada por nós, ela é nossa. São consequências perispirituais dos equívocos que nós cometemos lá atrás em existências passadas. Aqueles desequilíbrios energéticos provocados por nós em existências passadas estão se refletindo agora no nosso corpo físico. São doenças que nós construímos em nós mesmos. Nós estamos herdando de nós mesmos. E nós temos que fazer esse resgate perante a lei de amor e a lei de justiça. Mas também, muitas vezes, eles não interferem na solução dos nossos problemas físicos, das nossas doenças, porque nos falta merecimento.
nos falta merecimento. Como nós estamos vivendo esta vida? Qual é a nossa postura perante a vida? Como nós agimos perante as outras pessoas, as outras criaturas que nos cercam? Que não são só pessoas, são os animais, são as plantas, enfim, todos os seres que nos cercam, porque são todos divinos, são todos criação divina. Como nós tratamos o cachorro sarmento lá na rua, como tratamos a florzinha que o vizinho cuida com tanto cuidado, como tratamos um estranho que está passando pela nossa frente agora e que provavelmente nunca mais veremos, né? Enfim, qual é a nossa postura em relação à vida como um todo? Qual é a nossa postura em relação a nós mesmos? Nós nos autorrespeitamos? Nós nos enxergamos como seres especiais, muito especiais, seres divinos, que devem ser muito respeitados e muito bem cuidados? Nós cuidamos de nós mesmos? Nós nos dispomos a amar o outro, fazer pelo outro o que já podemos fazer, o que já está ao nosso alcance? Tudo isso é analisado na hora de nos auxiliar ou não. E quando nós nos dispomos a fazer isso, muitas vezes, nós não precisamos nem sequer pedir. Eles tomam a iniciativa de nos ajudar. E nos ajudam sem que percebamos. Então, é dessa forma, assumindo essa postura do homem novo, da mulher nova, do ser humano novo, que nós vamos angariar a simpatia, o carinho, o afeto, o auxílio dos bons espíritos, que estarão sempre ao nosso redor, dispostos a nos auxiliar, minimizando, pelo menos minimizando as nossas dores, os nossos sofrimentos, as nossas patologias físicas. A quem estamos abrindo as portas? Aos maus espíritos, aos términos ardilosos que podem e detonam a nossa saúde física, ou aos bons espíritos que estão sempre dispostos a nos auxiliar, respeitando, obviamente, o limite que lhes compete. Então, deixo essa reflexão para que, aos pouquinhos, possamos assumir a responsabilidade sobre o nosso bem-estar, sobre a nossa saúde, sobre a nossa felicidade. Lembrando que a atuação dos espíritos sobre a matéria, inclusive sobre o nosso corpo físico, é constante. Mas se ela será benéfica ou não, isso depende única e exclusivamente de nós. Esse mérito é nosso. Obrigada pela atenção. Boa tarde.